Olá, irmãos, amigos. Hoje nós vamos falar sobre a resposta de Jesus quando ele respondeu que era uma só carne. Vamos ler o texto de Mateus 19, verso 5, que diz assim, ó: E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. E serão dois numa só carne. Aqui está o princípio do assunto da impossibilidade de um divórcio. Dois torna-se uma só carne. Vamos lá ver os nossos slides de hoje. O princípio da indissolubilidade da Santa Aliança Matrimonial é outro sim um resultado da sua própria essência. É uma regra evidente e lógica. Aquilo que não se compõe de partes não pode também ser dividido em partes. É indivisível. Aquilo que não se compõe de partes não pode ser dividido em partes. Eram dois, tornou-se um só. Isso é casamento. Isso é união, isso é amor. Isso é a testemunha de Deus. Isso é o que Deus uniu. Então, vamos lá. Ora, consoante o reconhecimento de Adão, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. Confirmado e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo. E serão os dois uma só carne. E assim já não são dois, mas uma só carne. Marcos 10, 8. Os cônjuges já não são partes independentes. Tanto mais que o casamento é um retrato da união entre Cristo e a sua igreja. O casamento é um retrato da união de Cristo e a igreja. Se fosse possível desfazer a igreja e Cristo, então era possível ter o divórcio. Mas não é possível. Em Efésios 5, 22 a 32. Se fosse possível se desenlaçar em Cristo e a igreja, também o matrimônio poderia dissolver-se. A aritmética ensina 1 mais 1 são 2. Normal, aprendemos, tá? A instituição nupcial estabelecida por Deus, contudo, advoga uma regra diversa. 1 mais 1 são 1. 1 mais 1 são 1. Um macho, uma fêmea, torna-se uma só carne. Agora é um só. Então não pode mais separar. Acabou. Se você tentar separar, vai quebrar. Não são mais duas partes, agora é uma parte só. Se você separou, vai se tornar duas partes. Mas Deus deixou claro, agora é uma só. Então, como pode separar? Não há mais essa possibilidade. Acabou. Isso é casamento. Pelo casamento, o homem e a mulher se unem em um novo organismo, em um organismo misterioso, a ponto de um formar parte do corpo do outro, conforme a assertiva de Paulo apóstolo, em Efésios 5, 28 e 29. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes se alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Quando tornou-se uma só carne, como eu posso pensar em separar agora? Então, o homem ele vai amar a sua esposa como ele ama a si mesmo. Como é que você se ama? Você acha que o divórcio, se for da parte do marido, vai trazer carinho, amor para com a esposa? Não, você vai destruir uma vida. Se a esposa quer divorciar, você acha que vai trazer alegria aos filhos, ao marido? Não, vai destruir tudo. Então ele diz que o homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. A indissolubilidade deflui também do próprio fim do casamento. O propósito do matrimônio se manifesta, sobretudo, em dois aspectos: a conservação da espécie humana nos moldes da dignidade também humana. Poderá, sem dúvida, o homem proliferar sem o casamento, como ocorre com os irracionais? Mas o desenvolvimento da personalidade dos filhos ou da educação da prole exige o clima da tranquilidade familiar. O pintinho, no mesmo dia em que sai da casca do ovo, busca o seu alimento. E a criança recém-nascida? Há de ser mais impotente, mais dependente do que ela. O filho precisa dos seus pais até o seu primeiro ano, até os 10, até os 15, até os 18, até os 25 anos, até formar por completo a sua personalidade. Até sempre. Qual homem maduro e bem posto na vida que não se sente seguro, feliz sob os olhares do seu paizinho?
de sua mãezinha, que caduca, balbucia as repetidas histórias da sua mocidade. Qual criança que não se sente segura perto do pai? O que ocorre com o divórcio? O Dia dos Pais na escola, todo mundo comemorando. Imagina os pais lá presentes. O filho não tem o pai ali presente. Dia das Mães, não tem a mãe ali presente. Deus aprovaria tal projeto? Seria um projeto divino? Seria um projeto familiar? Seria um projeto do progresso familiar? Ou de um retrocesso? O inimigo veio matar, roubar e destruir. Divórcio é coisa do inimigo. Não serve para o povo de Deus. Não tem na nossa Constituição bíblica, no nosso livro de regra de fé, nenhum casal nunca se divorciou e nunca irá se divorciar, porque Deus não aprova. Você casou para ser feliz, para viver unido com a sua esposa. Não deixe Satanás vencer. Que Deus nos abençoe e nos dê força para permanecer na verdade. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado, ó Deus, pela verdade da Tua palavra. O que Deus uniu não pode separar o homem. Continua nos abençoando, Deus. Cada lar que está assistindo essas mensagens, que possa fortalecer os laços matrimoniais, os laços familiares, e que o Senhor Deus possa reinar em cada casa, não pelos méritos humanos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.